A paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando o tema Os Bons e os Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E nesta semana vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. O texto do dia da nossa lição se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 16, que diz assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. A síntese da nossa lição destaca: Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida por seus próprios interesses. Interessante. Desde a criação do mundo, Deus sempre procurou estar próximo do homem, não é verdade? Sempre procurou ser seu amigo e fazer as coisas junto com o homem. Tanto que Deus chamou Adão e junto com ele deu nome a todos os animais. Como você vê, Deus sempre fez tudo para estar próximo do homem. Se fizermos uma análise da Bíblia Sagrada, nós vemos que esta é a declaração de um Deus amoroso a um povo que muitas vezes não se importava com ele. Saiba que Deus poderia, queridos, nem ligar para o ser humano. Afinal, ele é o Criador do universo e todo-poderoso. Entretanto, ele sempre mostrou um amor sem medida por nós. Um amor que nem tem como nós entendermos, não é verdade? Em função de todo esse amor, Deus nos chama a levar esse amor a outras pessoas. Falar de um Deus carinhoso, alguém que está, infelizmente, acostumado a receber maus tratos das pessoas. Agora, sabendo de tudo isso, em algum momento de sua vida, você já se perguntou o que pode acontecer se você não obedecer o chamado de Deus? Já parou para pensar? Judas, mesmo sendo próximo de Jesus, ele não obedeceu ao seu chamado. É necessário, queridos, que tenhamos a consciência que muitas pessoas estão se destruindo e se afundando por não terem a Jesus no seu coração. É crucial que deixemos nossa negligência, nosso falso testemunho e a nossa desobediência de lado para que possamos obedecer ao ID que Jesus nos falou. Talvez você se ache aí uma pessoa insignificante, sei lá, talvez. Mas saiba, queridos, que Deus tem um chamado para você. Algo que muitas vezes que só você pode fazer. Então não rejeite o chamado de Deus. Não despreze o chamado de Deus. Não despreze, queridos, aquilo que Deus colocou em suas mãos para você fazer. Esse mundo escuro e cheio de violência, com falta de perdão, falta de amor, falta de compreensão, queridos, precisa de luz. E Deus, amados, escolheu você, escolheu a mim para brilharmos e também para trazer luz à escuridão. Então não menospreze, queridos, o chamado de Deus. Não despreze o ministério que você tem em suas mãos. Faça as coisas para Deus, amados, com amor, com alegria, com satisfação, com gratidão. E continue sendo aí um instrumento para ser usado na mão de Deus. A introdução aqui da nossa lição diz assim: estudaremos na lição deste domingo a respeito daquele que entrou para a história como o traidor, Judas Iscariotes, mas nunca se rendeu a ele. Judas Iscariotes, ele esteve perto de Jesus, mas nunca se rendeu a ele como Salvador e Senhor da sua vida. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar
a respeito de um homem que andou próximo de Jesus, mas jamais permitiu que ele fosse o seu Senhor e Salvador. Judas não entrou para a história como alguém parecido com Jesus, mas como aquele, queridos, que, embora estivesse próximo, traiu o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Junto ao grupo apostólico, Judas tinha a função de cuidar dos recursos financeiros do grupo. Era uma função especial que exigia muita confiança. Mas ele ali, queridos, já mostrava ter um caráter doentio, pois se apropriava das ofertas recebidas. Mesmo sabendo que Judas o havia de trair, Jesus o amou até o fim. Na última ceia, lavou seus pés e lhes alimentou. O caráter doentio de Judas em nada alterou o caráter ilibado e santo do nosso Senhor Jesus. A nossa lição aqui está dividida em 3 pontos. O ponto 1, Judas, um dos 12 escolhidos. O ponto 2, Judas, o traidor. E ponto 3 da lição, como Jesus tratou Judas. Nós vamos fazer aqui um apanhado geral da lição e falar um pouco sobre a vida do discípulo de Jesus que traiu a Jesus, Judas Iscariotes, né? Então, Judas Iscariotes, ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo, né? Mas praticamente nada se sabe sobre a vida dele, nada se sabe sobre ele, exceto que ele traiu e entregou o Filho de Deus às autoridades. Até mesmo o significado do nome Iscariotes é incerto. Alguns comentaristas o relacionam com a palavra sicário, ou seja, o homem da adaga, a fim de especular que provavelmente faz parte do Partido Revolucionário dos Zelotes daquela época. Outros também propõem significados como o falso, aquele que livra, ou até o homem da cidade, isto é, Jerusalém. Mas uma interpretação mais antiga e mais talvez amplamente aceita é o homem de Queriote, que tanto se refere a uma cidade na região de Moabe, como a uma pequena vila no sul da Judéia. Entretanto, mesmo essa proposta é totalmente incerta, é difícil afirmar. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam basicamente o mesmo proceder de Judas. O de Marcos, considerado talvez o mais antigo dos evangelhos, registra a descrição mais simples. Ele é mencionado pela primeira vez na lista dos apóstolos, lá em Marcos capítulo 3, versículo 19, onde ele é citado como Judas Iscariotes, que o traiu. Todas as outras referências estão no capítulo 14, no relato sobre a traição. Judas fez um acerto com os chefes dos sacerdotes, né? Os quais concordaram em dar-lhe dinheiro. Jesus referiu-se a ele indiretamente durante a última ceia. Imediatamente depois da agonia de Cristo no jardim de Getsêmani, Judas ali deixou com uma multidão, né? Deixou ali Jesus sem a multidão e deu-lhe um beijo, que era o sinal combinado ali com os soldados romanos. E Jesus foi preso, no versículo 43 e 46. Todo esse relato, né, tem um paralelo com os evangelhos de Mateus e com o evangelho de Lucas. Cada um deles, entretanto, reflete uma perspectiva distinta, às vezes com a inclusão de outras informações. Mateus, por exemplo, acrescenta o detalhe de que os chefes dos sacerdotes pagaram a Judas 30 moedas de prata, que está lá em Mateus 26 e 15. Não é uma quantia muito grande de dinheiro. Por isso que alguns comentaristas especulam que se tratava apenas de um sinal, ou seja, parte de um pagamento que viria mais para frente. Outros também argumentam que este detalhe não é histórico, mas apenas o resultado do desenvolvimento redacional do texto sagrado.
Mateus também é o único evangelista que menciona o remorso de Judas, o qual o levou a cometer o suicídio, que está lá em Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao 5. Além disso, ele acrescenta que os sacerdotes recolheram o dinheiro que foi devolvido por Judas e compraram um campo destinado à construção do cemitério para estrangeiros. Este evento confirma o cumprimento das Escrituras, né? Conforme lá Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Lucas, por sua vez, distingue-se por fazer um comentário inicial de que Judas fez um acordo com os sacerdotes, porque Satanás tinha entrado nele. Então, em Lucas 22 e 3. Também relata, de forma um pouco diferente, a referência indireta que Jesus fez a Judas durante a última ceia, e abrevia a narrativa da própria traição. Tá? Em Lucas, capítulo 22, 47 e 48. No livro de Atos também, entretanto, Lucas registra algumas informações inéditas a respeito de Judas. Pedro, ao falar aos crentes algum tempo depois da morte e ressurreição de Jesus, destacou que a traição e a morte de Judas cumpriram as palavras de Davi. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 15 e 20. E as palavras de Davi está lá em Salmo 69, 25 e Salmo 109, verso 8. A passagem de Atos inclui um relato das circunstâncias que cercaram a morte de Judas, que difere da narrativa de Mateus. Várias sugestões são apresentadas sobre a possível harmonização das duas passagens, mas é difícil a reconstituição dos detalhes com toda certeza. Em contraste com os sinóticos, o Evangelho de São João, ele destaca-se por enfatizar as características negativas de Judas em vários pontos da narrativa. É interessante notar que, no relato da própria traição, João não registra nenhuma interação entre Jesus e Judas. Ele não faz menção do beijo em particular. No capítulo 6 do Evangelho de São João, entretanto, no contexto de uma discussão sobre o verdadeiro e o falso discípulo, João registra as palavras de Jesus, que diz assim: não vos escolhi eu os 12, contudo, um de vós é um diabo. Então, em João, capítulo 6, versículo 70. No versículo seguinte, João explica que Jesus se referia a Judas, que logo depois o traiu. Desta maneira, o autor levanta implicitamente um problema teológico que cada leitor dos evangelhos enfrenta. Como Judas foi escolhido por Jesus para em seguida ser o traidor de Jesus. O retrato negativo que João faz de Judas também é óbvio no relato sobre a unção de Jesus, feita por Maria. Está lá em João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Devido ao fato dela derramar um perfume caríssimo nos pés de Cristo, Judas reclamou que o perfume era muito valioso e, se fosse vendido, o dinheiro seria útil aos pobres. João então comenta: ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão. Porque ele, tendo a bolsa em suas mãos, ele tirava o que nela se lançava. Está lá no versículo 6. Os evangelhos sinóticos não fazem nenhum comentário desse tipo sobre Judas. E por isso a autenticidade histórica desses relatos é questionado por alguns comentaristas, mas sem razão suficiente. Mesmo os teólogos mais céticos reconhecem que o Evangelho de João preserva tradições históricas não registradas nos evangelhos sinóticos. Nos evangelhos sinóticos, o relato da predição de Jesus sobre a traição de Judas durante a última ceia é muito semelhante. Contudo, ela é expandida em João, capítulo 13.
Logo no início da passagem, a Bíblia diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Está lá no versículo 2. Já no versículo 18, João levanta novamente o problema teológico que envolvia a escolha de Judas. Não falo de vós, eu conheço os que escolhi. Mas isto é para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Que é uma citação lá de Salmo 41:9. Somente João, somente o evangelista João vai adiante e diz que, tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Que está lá no versículo 21. Cristo identificou o traidor como aquele para quem desse um pedaço de pão. E disse: então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Está no versículo 26 e versículo 27. João também relata que Jesus disse a Judas: o que estás prestes a fazer, faze-o depressa. Está lá no versículo 27. E depois disso Judas saiu da sala. O parágrafo termina com as palavras sugestivas: e era já. Versículo 30. Finalmente, e mais significativo, João relata que no contexto da assim chamada oração sacerdotal de Jesus, Jesus referiu-se à traição de Judas, né? Destaca assim: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Que está lá em João, capítulo 17, versículo 12. Então aqui, o enigma sobre Judas torna-se ainda mais complicado, porque relaciona-se com a proteção de Jesus sobre os discípulos. Como seria possível que alguém escolhido por Cristo para fazer parte do grupo dos 12 fosse então destruído? A questão talvez seja vista de outro ângulo. Como Jesus o escolheu, ciente de que ele seria destruído? A resposta dada na própria passagem soa das profundezas dos mistérios divinos, não é verdade? De acordo com as Escrituras, Judas destinava-se então à destruição. Para a mente moderna, tal resposta de maneira alguma proporciona uma solução. De fato, através dos séculos, a figura de Judas tem fascinado muitos pensadores, os quais tentam dar uma explicação para o seu comportamento. A abordagem mais comum é a sugestão de que ele foi compelido pelo amor ao dinheiro. Essa proposta parece ter algum apoio nos comentários lá em João capítulo 12, versículo 6. Mas é interessante notar que este evangelho não faz menção do arranjo financeiro feito entre Judas e os sacerdotes. Além disso, a quantia de dinheiro, considerada relativamente pequena, dificilmente motivaria uma ação de tal magnitude. Pelo fato do texto bíblico, então, não proporcionar nenhuma outra informação, qualquer tentativa adicional para explicar o comportamento de Judas envolve muita especulação. Poderia ser inveja dos outros discípulos, amargura por ver as suas esperanças materiais se desvanecerem, medo das repercussões políticas e muitas outras. Uma teoria que conseguiu atrair atenção sugere que Judas tentava forçar os acontecimentos. Em outras palavras, por meio da traição, Jesus seria coagido a assumir o seu papel messiânico
e entrar em ação. Alguns até veem aqui até mesmo um reflexo da tentação de Cristo, onde o diabo desejava que ele demonstrasse o seu poder de forma inadequada. Você vê lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Dificilmente, então, alguém conseguirá provar que qualquer uma dessas hipóteses esteja certa ou esteja errada, embora seja possível que alguns desses fatores tenham influenciado o pensamento de Judas. Nenhum deles, entretanto, proporciona base suficientemente forte para justificar uma atitude tão hedionda como trair o próprio Filho de Deus. Por essa razão, queridos, o Evangelho de São João é de especial valor quando pensamos nessa questão, né? João, o último a escrever o seu Evangelho, frequentemente proporciona reflexões teológicas diretas sobre uma variedade de temas, os quais os sinóticos tratam apenas de forma descritiva, mas que levantam questões nas mentes dos leitores mais atentos. Um desses temas é a soberania do Senhor na obra da salvação. A tensão aparente que existe entre o poder de Deus e a vontade humana é como uma corrente submersa na maioria das narrativas bíblicas, a qual vem à tona em numerosas passagens. Note, por exemplo, a declaração de Jesus de que Deus ocultou a sua sabedoria de algumas pessoas, mas revelou a outras. Está lá em Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 27. E textos paralelos a esta passagem. Ou a sua garantia de que a salvação é impossível aos homens, mas não para o Senhor. É algo geralmente reconhecido que o Evangelho de São João destaca a verdade da incapacidade humana, né? Portanto, a nossa dependência na votação do poder de Deus para a nossa salvação. Então, somente Deus pode dar a salvação ao homem. Em vista, então, dessa ênfase, não é de surpreender que o quarto evangelho deu uma atenção especial ao enigma de Judas. Com efeito, o traidor personifica de maneira dramática o que geralmente consideramos o problema do mal. Se o Evangelho, entretanto, não ignora o problema, tampouco proporciona o que seria considerado uma solução racional, isto é, respostas que satisfaçam as nossas mentes. Antes, apenas minimiza um polo ou outro paradoxo, ou seja, Deus faz tudo o que lhe apraz. Portanto, Judas não era responsável pela traição, ou Judas era responsável. Portanto, Deus apenas previu, mas não predeterminou a traição. A narrativa bíblica não deixa sombra de dúvida de que Judas era um agente humano responsável. O que ele fez, fez porque quis, e não pelo fato de ter sido impelido a fazê-lo, mesmo contra a sua vontade. Por outro lado, em João 17:12, deixa claro que explicações psicológicas não atingirão a raiz do ato da traição. A própria vontade de Deus engloba toda a história, o que inclui até mesmo o pior pecado da humanidade. Então, com absoluta certeza, Deus não é o autor do pecado. Aqui então reside o mistério que envolve o problema do mal. Mas os seus propósitos nunca são frustrados. A figura de Judas Iscariotes serve então como um lembrete de que o pecado é algo terrível, mas a morte de Cristo é o poder de Deus para efetuar a salvação do seu povo. A conclusão da nossa lição: Judas poderia figurar entre os apóstolos na história da igreja, poderia ter visto o Senhor ressurreto, poderia ter sido batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas entrou para a história como um traidor. E seu nome representa ainda hoje essa imagem.
Os demais discípulos também deixaram a desejar quando abandonaram Jesus em seus últimos momentos de vida, mas foram trazidos de volta à comunhão pelo próprio Messias ressuscitado. Apenas Judas perdeu tais oportunidades, não apenas por ter traído Jesus, mas também por ter dado fim à sua vida. Que possamos entender que em Deus sempre há restauração, desde que tenhamos fé para crer no perdão que Ele nos concede e abandonar aquilo que lhe desagrada. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim permitir.